Olá, pessoal. É, então hoje a gente vai meio que, né, ser uma aula rápida, acredito, né? Então vamos ainda continuar, né, mas na dualidade onda-partícula aqui, né? Tá? Mas agora de uma forma mais quantitativa, né? Mas assim, quantitativa como foi feito originalmente, né? Tá? Então, na época ali do Einstein, do De Broglie, né? Então, a velha mecânica quântica, a gente diz, né? Tá? E aí, a próxima aula, a gente já vai começar vai introduzir a equação de Schrödinger, né? Tá? E aí as coisas são mais exatas lá, né? Um, mas assim, né? Os fundamentos vêm do que a gente vai ver hoje, né? Tá? Então, hoje eu vou falar ali, né, das relações de Einstein e de Broglie, né? O princípio de incerteza. E vou começar a seguir bem, né, o livro do Eisberg e Resnick, né? Tá? O Física Quântica, ok? Um, Então, acho que é no capítulo 3 2 ou 3, né? Tá? Então, é ondas de matéria, né? De De Broglie, assim, né? Tá? Ahn, aula passada a gente viu, né? O experimento dupla Fender, e aí dá para entender essa figura agora, né? Tá? Então, quando você não faz observação, né? Tá? Claro que não é assim, né? O fato de você olhar, né? Tá? Mas é o fato de você medir, né? Tá? Então, quando você não está olhando, então, né? Você não está fazendo observação, né? Você não quer saber de qual fenda os elétrons, cada elétron está vindo, né? Então vai ter a propriedade de onda, né? Vai se manifestar, né? Tá? E aí você vai ver interferência, né? Padrão de interferência, né? Tá? Mas aí quando você observa, você olha aqui, né? Tá? O padrão de interferência é destruído, né? Tá? É, então aqui o típico, né? Tipo exemplo para elétrons aqui, né? Tá? Mas fótons únicos também seguem, né? Tá? E aí, historicamente, o que aconteceu, né? Então, o Einstein, como vocês vão ver nas atividades de vocês, né? Tá? É, então, o pessoal que fala, né? As, a relação de Einstein, né? Tá? Então, principalmente no efeito fotoelétrico, mas também aparece no efeito Compton, né? Nas outras coisas, né? Tá? Então, nos outros temas, né? Mas principalmente as relações de Einstein aqui, né? Elas vão a relação de Einstein, né? Tá? Então, ela vai dar característica aqui, né? Corpuscular a radiação, né? Tá? Eletromagnética. E aí o de Broglie, né? Ele vai também mostrar que, né? Que aí vai ser um pouco mais geral, né? O que ele vai fazer, né? Ele vai mostrar que existe essa dualidade, né? Então, tantas propriedades, né, de ondas, né, para partículas, né, para o que a gente entende por partícula, né? Então, para matéria, né, tá? Quanto propriedades de partículas, né, para ondas, né? Tá? E aí ele vai dizer, né, que assim existe essa dualidade, né, tá? Em todos os objetos físicos, né? Tá? E aí, quantitativamente, ele vai expressar isso. Né? Tá? Então, originalmente, o de Broglie, ele era, né? Então, isso tem no Iceberg, né? Tá? Então, tudo que eu falar aqui vai estar lá, é um livro muito bom, assim, né? Ele é bem detalhado, né? Então, se tiver alguma dúvida, assim, dá uma olhada. Ele é bom, né? Como uma referência histórica também, né? Mas, assim, ele faz todas as contas, né? Da toda a discussão, né? Tá? Então, eu recomendo, assim. Além do Moisés, claro, né? E uma primeira leitura, o Halliday, né? Tá? Mas ele tá bom, assim, né? Tá? Tem um outro livro também, né? Que eu tava vendo e parece ser bom. Tem uma coleção, né? De livros de física básica que é o chamado Curso de Física de Berkeley, né? Tá?
E aí, o que a gente está falando aqui é o volume 4, né? Tá? Também é bem interessante. Ok? Mas voltando aqui, né? Então, o de Broglie, ele originalmente ele era estudante de história, né? E aí o irmão dele, né? Era um físico experimental, né? E aí o irmão dele, ele defendia bem o efeito Compton, assim, né? Tá? Então, as conclusões do efeito Compton, né? Tá? Então, características corpusculares, né? Da luz, né? E coisas do tipo, né? E comprimento de onda de elétron, por exemplo. Né? Tá? Isso vai inspirar, né, o de Broglie a mudar para física, assim, né? Tá? Só que ele tinha essa mente, né, mais, né, filosófica, assim, né, de interpretar, né? Tá? Então, um ponto de vista que se fez necessário, né? Tá? E aí, né, então ele introduz, né, tá? Ele introduz o seguinte, né? Como ele vai, né, que o Planck introduz, né, tá? Na hipótese de Planck, lá nos postulados de Planck, né? Tá? Que é o seguinte, né? Então, um objeto com energia E, né? Energia total E, né? A relação com a frequência de onda dele, né? Então, agora a gente trata tudo do mesmo jeito, né? Então, com frequência nu aqui, ele vai estar relacionado, né, com a energia dessa forma, né? Tá? Então, um objeto que tem energia total E, a frequência dele vai ser, né? Tá? A mesma coisa aqui, né? Que igual a E sobre H, né? Tá? Só corrigir um pouco isso aqui, né? Onde H, né? Que é igual aqui, deixa eu pegar o valor, pessoal. 6,6 vezes 10 a menos 34 joule vezes segundo, tá? Então aqui veja que é energia vezes tempo, né? Tá? Isso aí já dá uma pista, né, do que a gente está trabalhando, né? Tá? Na verdade também isso é unidade de, acho que de momento angular, né? Tá? Tem uma relação, mas não é tão óbvio assim, né? Tá? É, mas isso é a unidade que a gente chama de ação, né? Tá? Então, acho que eu falei um pouquinho, né, no ano passado. Não dá para entrar muito em detalhe, porque é uma coisa mais, né, mais complicada, assim, né? Mas é aqui que vai, né? Então, essa constante aqui, né? Tá? Uma nova constante universal aí, né, da natureza. Então, o Planck vai introduzir. E essa vai ser meio que a hipótese dele, né? Tá? Que a energia vem discretizada, né? Tá? Lá quando ele analisa o problema da radiação de corpo negro, né? Tá? É, então, que nem um forno, né? Tá? Então, assim, vai ter um desvio, né? Para frequências muito altas, né? Tá? Da radiação eletromagnética que é emitida, né? Vai ter um desvio com as predições clássicas, né? Tá? E aí ele meio que é forçado, né? A introduzir energias discretas aqui, né? Tá? Mas assim, ele originalmente não acredita muito, né? Tá? E aí o Einstein, o que ele vai fazer, né? Ele vai usar isso, né? Tá? Aí ele vai abraçar essa ideia, né? Tá? E aí ele vai estabelecer a quantização, né? Tá? Da energia, né? Tá? E aí o efeito fotoelétrico vai mostrar isso, né? Tá? É um dos que mostra, né? Tá? Aí os outros, né? Os outros coisas também mostram, né? Tá? Acho que eu esqueci de colocar como tema lá, mas tem também o experimento de Frank Hertz, né? Tá? Aquele, é um outro que vai mostrar essa quantização, né? Tá? Da energia de fótons, né? Tá? E aí a gente começa a usar o nome fóton, né? Para luz, né? Tá? Então a gente usava só uma onda eletromagnética, né? Tá? Então a função de onda, né? Agora a gente vai usar, né? O nome fóton, né? Para partícula de luz, né? Tá? Então o elétron lá, né?
partícula ali que causa, né, cargas, né, tá? Campo elétrico, tá? E o fóton vai ser, né, o ente fundamental, né? O quantum, né, de luz, né? Tá? E aí tem uma frase também famosa do Einstein que ele fala assim, né? Acho que todos João, assim, né? Ele acho que entende o que é um fóton, né? Tá? Eu até hoje não sei, né? Não consigo descrever, né? Tá? E acho que essa dúvida persiste até hoje, né? Tá? Mas ok, então assim, né? Isso estabelece, né, uma forma da gente calcular, né? Tá? Energias, né? E as frequências, né? Tá? Dos fótons associados, né? Tá? Então, aí quem for fazer, né, o tema lá de linhas espectrais, né? Espectros atômicos, né? Ele vai falar, né? Que o que é essa frequência, né? Essa frequência é por causa da diferença de energia, né? Entre os níveis, né? Aí tem um nível fundamental, né? Tá? O nível de mais baixa energia, né? E aí tem uma alta probabilidade aqui, né? Se o elétron tá, né? Num, num átomo de hidrogênio, por exemplo, né? Aí o elétron tá num nível estado aqui, né? Quando ele... E aqui tem uma diferença de energia, né? Delta I, né? Entre esse nível e esse outro, né? Tá? Aí o que acontece, né? Para conservar energia, né? Tá? Então, quando ele vem para cá, né? Ele tá numa energia menor, né? Tá? Ou seja, né, ele precisa, né, para ter conservação de energia, liberar, né, um fóton, né, tá? E esse fóton vai sair com essa frequência aqui, né? Com essa frequência. Tá? Com igual a delta E sobre H, né? Tá? Então ele é a frequência, né, da transição, né? Tá? E aí as frequências elas não são qualquer uma, né? Tá? Então são frequências discretas, é o espectro, né, do átomo ali, né? Tá? E aí, né, tem a ver com a série de Lima, série de Balmer, essas coisas. Ok? Um, são valores tabelados, mas vem assim, né, com múltiplos inteiros, assim, né? Tá? Na verdade, racionais ali, mas você indexa por inteiros, né? Tá? Então essa seria a parte do Einstein aqui, né? Tá? E aí o de Broglie, né, ele vai introduzir isso aqui, né? O momento de uma onda, né? Tá? Com comprimento de onda lambda, né? Tá? Então, momento é uma coisa que partícula tem, né? Ela tem que, né? Uma coisa que faz, né? Tá localizado no espaço, né? Tá? Enquanto que o comprimento de onda, né? É uma coisa de ondas, né? Tá? E aí isso aqui que é a mesma coisa, né? Também, né? Então o comprimento de onda de, sei lá, uma partícula, né? Vai ser h sobre o momento, ok? Então essas são né, as famosas aqui relações, né, de de Broglie. Einstein, ok? Então, relações de Einstein-de Broglie ou de Broglie, né? Pode colocar o Planck aqui também, né? Mas o Planck, ele, assim, né? A contribuição dele não é tão direta assim, né? Tá? Apesar dele, né, introduzir essa constante aqui, ele vai introduzir outras constantes, né? Então ele vai ter, por exemplo, tem o comprimento de Planck, né? Tá? Talvez o comprimento, né, é da ordem de 10 a menos 35 metros, né? Ele é o menor comprimento, assim, né? Para você acessar, né, ver fenômenos nessa escala, você teria que usar o universo como um todo, assim, né? Tá? Então, é uma coisa assim, né? É o limite, né, da resolução que você tem, assim, né? Tá? Possível. É o limite último físico, assim, né? Tá? Então tem meu, anotações aqui. Mas tem o tempo de Planck também, né? Tá? Então a escala de tempo de Planck é, né?
e coisas do tipo, né? Tá? Ahn, então vamos ver como, né, uns exemplinhos aqui, né? E ver o que a gente pode concluir aqui, né? Tá? Só uma outra forma equivalente, né? Tá? Uma forma que eu acho mais usual aqui, né? Tá? É, a gente pode escrever também, né? Isso aqui, né? A gente pode dividir por, né? Então aí aqui ó, a gente pode dividir h divide por 2π, né? E divide e multiplica, né? Tá? Então aí é igual a h no, né? Tá? Então h vezes a frequência. Isso aqui, né? É a mesma coisa que h sobre 2π vezes 2π vezes a frequência, né? Tá? E aí isso aqui é o que, né? Aquele ômega, né? Frequência angular, né? E esse h sobre 2π a gente vai usar, né? Escrever h cortado, né? Tá? Então isso implica o que, né? Que é h cortado ômega, né? Tá? Tem certos problemas que é, né, mais conveniente aqui, né? Usar isso. E o momento, né? Ele é h sobre lambda, né? E isso é a mesma coisa que h sobre 2π, né? Vezes 2π sobre lambda. Né? Tá? Aí 2π sobre lambda é o quê? É o k, né? Tá? É o número de propagação, né? Tá? E esse h sobre 2π é h cortado, então é isso aqui, né? Então P também, você pode ver como h cortado K, né? Tá? Hum, então, assim, né, em certas situações é mais conveniente. E aqui, né, a gente vê que o momento é diretamente proporcional ao número de propagação, né? Tá? E aí, vetorialmente, né, isso fica o quê, né? P é igual a h cortado, é o vetor de propagação, tá? Então, o momento, né, da onda está na mesma direção aqui do vetor de propagação, que é a direção do vetor de Poynting, por exemplo, né? Tá? Então, é bem elegante, assim, né? Tá? Tanto matematicamente quanto fisicamente, assim, né? Tá? Essa descrição é bem interessante, assim, né? Tá? Então, aqui um exemplo, né? Vamos considerar então vamos considerar, né? Vamos ver o comprimento de onda, né? Tá? De uma bola de, né? 1 quilograma aqui, uma bola de futebol, por exemplo, né? Tá? Mais antiga ali, acho que tem mais, né? Mas uma, sei lá, né? Aquelas mini bolas de futsal, né? Tá? Mais pesado, assim, até melhor para jogar, né? Tá? E aí, digamos, né? Teve um chute aqui, né? Tá? E aí ela tá a 10 metros por segundo, né? Ok? Então, é uma velocidade razoável, assim, né? Então, agora a gente vai, né? Vamos empregar aqui as relações de Broglie e Einstein aqui. E né, o comprimento de onda aqui, né? Desse, desse, desse objeto, né? Tá? Físico, né? Então, essa bola, né? Ela vai ter um comprimento de onda, né? Tá? Então, meio esquisito, né? Falar o comprimento de onda de uma bola, né? De futebol, né? Tá? Mas ela vai ter, né? Comprimento, né, de onda aqui, né? Lambda sobre o momento, né? Tá? E aí lembra, né, que é o momento? Momento é massa vezes a velocidade, né? Tá? Então isso aqui vai ser o quê, né? 6,6 vezes 10 a menos 34, né? Vezes segundo aqui. Vezes, né? Aí a massa é 1 quilograma vezes 10 metros por segundo. Né? Tá? Isso aí vai dar, né? 6,6, né? Vezes 10 a menos 35, né? Metros. Né? Tá? Então tá tudo no sistema internacional aqui, quando você, né? Que o joule é, né? Unidade de energia, né? Tá? Então é quilograma, metro quadrado por segundo ao quadrado, né? Tá? E aí isso aqui é só um pouquinho acima, né? Então o comprimento de Planck aqui, né? Tá?
Então, o comprimento de Planck, ele é, ele é da ordem aqui, né? Tá? Ele é 1,6 ou 1,4, né? Vezes 10 a menos 35 metros, né? Tá? E aí esse comprimento, assim, né? Um jeito aí, né? De você visualizar ele é o seguinte, você pega um ponto, né? Eu acho que é de 0,01 milímetros, né? Tá? Então um ponto assim, né? Tá? Então, um ponto de caneta. Aí você faz ele, né? Tá? Você expande ele, né? Tá? Do tamanho do universo, né? Tá? Do universo conhecido, né? Tá? Então, bilhões de anos-luz, né? Tá? É, Aí esse comprimento, né? Nessa escala, ele se, né? Então, isso dentro do nosso universo, né? Ele tá pro comprimento do nosso universo como um ponto de 0,01 milímetros tá pro universo, né? Tá? Então ele é absurdamente pequeno, assim, né? Tá? Então e aí assim, né? Isso indica que a gente precisaria, né? Do universo como um todo, assim, né? Tá? Para coisas da ordem do universo para observar, né? Tá? E esse aqui também, né? Tá? Porque ele tá na mesma ordem de grandeza desse, né? Tá? Então para observar, né? Comprimento de onda desse tamanho, a gente precisaria, né? Ter um aparato, né? Tá? Da ordem aí do comprimento de onda de Planck, né? Então, né? Por isso que a gente não vê, né, o comportamento de onda, né, para bola de futebol, né, ou até para gente mesmo, né, tá? Porque, né, a gente precisaria de um aparato que tenha essa resolução, né, tá? Que é absurda, né? Ok? Então, por isso que a gente não observa, né? Mas se existisse, né, esse dispositivo hipotético aí, a gente poderia fazer, né, sei lá, interferência, por exemplo, né, de bola de futebol, né? Então, ou interferência de pessoas, né? Então, talvez fosse interessante isso aí, né? Mas assim, né? O mundo que a gente vive não é proibitivo isso, né? Aí um outro exemplo aqui, né? Menos que aí sim, né? É possível ver, né? Tá? Então, se a gente considerar um elétron, né? Tá? Com energia cinética, né? Tá? Então, eu vou indicar por casão aqui, né? Energia cinética. 100 eletronvolts, tá? Então, típica, né? Energia ali de elétrons raio-x, por exemplo, né? Ahn, Aí, né, a mesma conta. Então, qual que vai ser o comprimento de onda aqui, né, desse elétron? Vai ser lambda sobre P, ou H sobre P, desculpa. Lambda igual a H sobre P, né? Ahn, e aqui, né, lembra que a energia cinética ela é o quê, né? Ela é m v ao quadrado sobre 2, né? Tá? E aí você pode, né, multiplica em cima e embaixo por m, ó, então fica, né? E aí mv ao quadrado é o momento ao quadrado, então é p ao quadrado, né? Sobre 2m também, né? Tá? Então isso implica, né, que o momento é o quê, né? 2mk, né? A raiz aqui. Né? Tá? Então pode ser mais ou menos aqui, né? Mas vamos pegar, a gente só quer saber o módulo, né? Tá? Então isso aqui é h sobre raiz de 2mk, né? Tá? Aí a massa do elétron é tabelado, H também, né? E aí a gente usando essa energia, tá? Aí a gente chega, né, que isso aqui, o valor disso é 1,2 angstrom, né? Tá? Que é 10 a menos 10 metros. Ok? Ahn, e aí isso aqui é bom, né? Tá? Porque aí essa é a típica distância interatômica, né? Tá? Distância entre átomos é meio que meio, assim, né? Tá? Mas quando você faz difração de raio-x, por exemplo, né? É a típica distância, né? Entre né?
na rede de difração ali, né? Entre, como é que é o nome disso, né? A distância entre, né, cada sítio ali, né? Tá? Então, cada distância entre os átomos mesmo, né? Tá? Mas eles na rede, né? Tá? Então, a posição na rede, né? Tá? Então, assim, né? O, essas relações de de Broglie foram, né? Foram 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 o tema assim da tese, né, de doutorado do de Broglie, né, tá? E aí foi perguntado para ele, né, dá para observar experimentalmente isso aí que você está falando, né, tá? Aí ele falou, muito provavelmente, né, tá? Ele não fez experimento, mas muito provavelmente, né, difração de raio-x dá para observar, né, tá? E aí no iceberg lá tá escrito, né, que historicamente, né, aí tinha o mundo antigamente não era assim, né? Então, né, não tinha telecomunicação, né? Tá? Então, acontecia muita coisa que, né, em paralelo que os físicos acabavam descobrindo só depois, né? Tá? Mas tinha um experimento, esqueci o nome agora, né? Mas de um, de um físico experimental, né, em Nova York. Aí ele meio que descobriu assim, né, por acidente, né? Tá? Essa difração, né, de raio-x, né? Tá? E aí, né, as escalas lá típicas, né, do experimento era isso aqui, né, em angstroms, né, tá? E em raio-x também, né, a difração de raio-x é isso também, né, tá? Então, dá para fazer, né, difração de raio-x, né, aí usa um feixe de elétrons, né, tá? Aí você vai ver, né, efeitos de interferência, né, tá? Com raio-x, né, tá? Aí os padrões de interferência, eles são, né, são bem estabelecidos assim, né, tá? Então, um certo tipo de rede, né, tá? De, de arranjo atômico, né? Ele vai ter né? Vai ter umas cruzes assim, né, tá? Aí outro tipo vai ter umas bolinhas assim, né? Disposição cúbica, né? Em três dimensões, né, tá? E aí, né? O espaçamento aqui dessa figura, né? Ele vai determinar, né, tá? Vai determinar que material, né? Você tá trabalhando, né? Tá? Aí tem o poder separador da rede, né? Tá? Um, e assim, né? Quando era aula presencial, eu fazia com laser, né? Laser de camelô mesmo, assim, né? Tá? Aí eles têm umas lentes, né? Tá? Que elas são, no fundo, redes de difração, né? Então é um cristal, né? Periódico ali, né? Estrutura periódica, e aí ele, né? Aí cada um difrata de um jeito, né? Tá? Então a interferência é de certo jeito, né? E aí você tem meio que faz uma espectroscopia ali, né? Tá? Do material. Ok? Então isso aqui é como se fosse um mapa, né? Tá? O padrão que surge, né? Um mapa do, do- da estrutura do material. Ok? Ahn, então, né? O, logo em seguida, né? Assim, né? Depois de um tempo, assim, o- essas, né, relações de Broglie foram usadas em vários experimentos e também, né, em coisas teóricas, né? Tá? Então, mas levou um tempo porque teve que ir assim, né? Poucas pessoas entenderam na época, né, o que o De Broglie estava falando, né? Tá? Ficou mais como uma curiosidade, né? Mas aí o Einstein que reconheceu, né? Tá? Então reconheceu a importância, né? Tá? A importância fundamental, né? Da tese, né? Do De Broglie. Ok? E aí ele meio que vai dizer, não, ele está certo, né? Tá? Então é bom a gente começar a usar isso aqui, né? Tá? Porque isso aqui vai explicar muito bem, né? E a gente pode prever isso, 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 né? Tá?
Então, outros experimentos surgiram, né, para comprovar, né, tá? Essa, essas relações, né? E, e assim, né, o Bohr foi usar muito, né, tá? Essas relações para como, né, alicerce, né, para o modelo dele, né? Tá? Hum, então, né, essas aqui, né, são as relações, né, de Einstein de Broglie. E aí, né, o que a gente vai ter agora, né, é uma visão dual, né, tá? Dos objetos físicos, né, no regime quântico, né? E aí o regime quântico é o, né, quando as quantidades estiverem, né? Então, quando, né, o produto de posição por momento aqui, né, tá? Ou de comprimentos, né, tá? Por, por, por unidade de momento, né, tá? Então, ou joule vezes segundo, né? O que você estiver trabalhando for da ordem aqui, né? Tá? Da constante de Planck, né? Tá? Então, 6,6 vezes 10 a menos 34 joule vezes segundo, né? Tá? Então, lambda vezes P, por exemplo, né, tem unidade aí de H, né? Tá? Porque isso aqui é comprimento, né? Tá? Por vezes momento, né? Tá? E aí energia vezes tempo, obviamente, né? Tá? Então, energia é igual a H, né? Vezes nu aqui, né? Tá? Hum, e aí frequência, lembra que é uma coisa 1/segundo, né? Tá? Então, então isso aqui também, né? H sobre o que seria o período aí, né? Tá? H sobre o período, né? Desculpa. Né? Tá? Tá? Então aí o produto, né? O produto de tempo, né? Vezes energia também vai, quando tiver da ordem de H aqui, né? Tá? Você tá no regime quântico e aí você consegue, né? Observar, né? Esses fenômenos, né? Tá? E aí a gente vê, né? Que por que, né? Para um objeto macroscópico aqui, né? Uma bola de 1 quilo, né? 10 metros por segundo, né? A gente não consegue observar, né? Tá? Porque a gente tá fora, né? Assim, né? Essas dimensões típicas aqui, elas são tão fora, né? Tá? Então, o momento aqui, né? Desse objeto é 10, né? Tá? 10 kg metro por segundo, né? E aí os comprimentos típicos do mundo que a gente vive é em metros, assim, né? Tá? Então, não tá nem perto, né? Tá? Da escala, né? Tá? E aí a gente, né? Para observar, né? Teria que, né, desenvolver algo, né, nessa ordem de grandeza absurda aqui, né? Então não, por isso que não se observa, né? Ok? E aí o que, né? Agora a gente ganha, né, uma visão, né, uma coisa interessante assim, né, que vai bem contra não, né, mas complementa, né, o que a gente viu com o experimento de Young, né, clássico lá, né, de interferência dupla fenda, né? Tá? Que falava que a luz era uma onda, né? Aí o Einstein vai estabelecer, né, que a luz é composta por um número, né, número, assim, a luz típica, né, que a gente vê, ela é muitos fótons, né, tá? Constituída por muitos fótons, mas é um número finito, assim, né, discreto, né, tá? De fótons, né? Tá? E aí o que acontece, né? Tá? Então a energia, né, de cada fóton aqui, né, de um fóton de frequência, né, nu aqui, né, vai ser E igual a H nu, né? Tá? Então a energia total aqui que você vai ter, né? Energia total, né? Vai ser o que, né? É o número de fótons, né? Que você tem, né? Vezes H vezes nu. Né? Ok? Só que lembra lá, né? Que era
que era a energia, né, de uma onda eletromagnética, né, tá? Então, da luz, né, por exemplo. Era, é, ela era o valor médio lá do vetor de Point, né? Era a média temporal, né, do vetor de Point, né? Então, e assim, né, no fundo é a média temporal, né? Tá? Média temporal do... Aí eu vou usar um símbolo diferente aqui para o campo elétrico, né? Para a gente não confundir aqui com essa energia, né? Tá? Então era a média temporal aqui do quadrado, né? Do campo elétrico, né? Ok? E tinha a ver, né, com a onda lá, era o módulo ao quadrado, né? Ou a amplitude ao quadrado da onda, né? Tá? Porque a função de onda era o próprio campo elétrico, né? Então amplitude ao quadrado, né? Tá? Então era a média temporal, né? Tá? Então, temporal aqui, né? Disso aqui, né? Tá? Isso era o que a gente chama intensidade, né? Tá? Então, e isso aqui vai ser então agora, né? Vai ser relacionado a isso, né? A esse n, né? Tá? É o número de fótons que você tem, né? Tá? Então, se você tem um, um bilhão aí de fótons, né? Aí vai ser a contribuição de cada um dos fótons, né? Tá? É, e aí o que acontece, né? Esse n aqui, na verdade, né? Ele é uma média também, né? Ele é um número médio, né? De fótons, né? Tá? Então, é o número médio de fótons que você tem, né? E aí, assim, né, como a gente entende né, agora, por exemplo, né, uma onda pontiforme, né, tá? Uma fonte pontiforme, né, tá? Então, classicamente a gente entendia, né, como campo aqui, né? Então a onda ela se propaga aqui, né, tá? E a gente resolveu lá a equação de onda, né, tá? Então se propaga em esferas aqui, né, tá? Agora, né, a gente interpreta isso também de uma forma dual, né? É, na verdade, assim que acontece, né? A fonte, né? Ela está emitindo fótons discretamente, né? Então as partículas aqui, né? Tá? De luz, né? Tá? Então assim, né? Numa fração muito pequena de tempo, né? Ela emite aqui, né? Via algum processo, por exemplo, né? Se for emissão de um átomo, né? Tá? Então o átomo é excitado aqui, né? Tá? Vai de um o átomo não, né? O elétron ali, né? Na última camada, né? Ele vem para cá, né? Tá? Ele é excitado e depois ele rapidamente ele volta para cá, né? Tá? E aí ele emite, né? Um fóton, né? Tá? E aí o que que acontece, né? Esse fóton, ele, assim, próximo à fonte aqui, né? Tá? Então, digamos, né? Esse aqui é um metro, sei lá, né? Tá? Então você tem a chance de você, né, detectar esse fóton, né, é bem maior, né, do que você detectar a 3 metros, por exemplo, né, tá? Da fonte. Porque a área, né, tá? Dessa esfera aqui, né, tá? Então, assim, né, um detector, assim, que você esteja aqui, né, esteja querendo captar qualquer fóton, né, tá? Aí você tá varrendo aqui, né, tá? Com o seu detector, né, tá? O espaço, né, tá? O espaço tridimensional, né, tá? Então, aqui a 1 metro, né, é mais provável que você vai encontrar esse fóton, né? Porque quando ele estiver aqui, é, né, a 3 metros, né, de distância, a área que você precisa varrer, né, tá? Ela é pi r ao quadrado, né? Então ela cresce com o quadrado, né? Tá? Né? Ok? Ou seja, né, a chance que você detectar cai com o quadrado aqui, né? Isso casa bem, né, com e a intensidade cai com o quadrado, né? Tá? Porque lembra lá que a intensidade, né?
A amplitude da onda era amplitude, né, usual assim, mas era uma constante, mas dividido pelo raio, né, tá? Para ondas esféricas, né? E aí, né, a amplitude ao quadrado, né, que é a intensidade, ela vai cair com o quadrado da distância, né, tá? E aí isso casa bem com a queda com o quadrado da distância da lei de Coulomb, por exemplo, né? Tá? Então essa é a fonte meio que, né, dessa lei do quadrado da distância, né? E aí a gente está relacionando, né, tá? A, a, a intensidade, né, da onda com, com a probabilidade, né, tá? E como agora é um evento discreto, né, tá? Então se você tiver uma distância bem grande aqui, né, tá? Então a probabilidade é menor, né, tá? Se for um fóton, né, por vez que você tá vendo, né, tá? A probabilidade é inversamente proporcional ao quadrado da distância aqui, né? Tá? É, e aí isso, então o que a gente está relacionando no fundo é a amplitude, né? Tá? Ao quadrado aqui, né? Tá? Da, do que seria essa onda aqui, né? Tá? Então lá no iceberg ele chama de onda piloto, né? Tá? É, onda guia também, né? Então esse era um conceito do de Broglie, né? Tá? Então na verdade, tem o fóton aqui, né? Essa partícula, né, de luz, esse quantum de luz aqui. E aí a onda, ela meio que guia, né? Esse fóton, assim, né? Tá? E aí tem a ver com conceitos mais profundos ali da ótica, né? Que é o conceito de velocidade de grupo, velocidade de onda, né? Tá? Mas não vem ao caso aqui, né? Tá? Ahn, e aí, assim, né? Se você tiver um número maior, né? Tá? De fótons aqui, aí a probabilidade aumenta, né? Mas ela aumenta proporcionalmente aqui, né? Tá? Ao número de fótons, né? Porque daí se você tiver dois, né? Aí, assim, né? Aí você detectar, né? Assim, duas vezes mais provável, assim, né? Tá? Mas, assim, né? Ainda cai com esse quadrado da distância, né? Tá? Então, todo esse raciocínio, assim, foi originalmente do Einstein, né? Tá? E aí ele sempre falava de número... Então ele foi o primeiro a relacionar, né, estatisticamente, assim, né? Ver que tem alguma coisa estatística, né? A gente tem que usar uma linguagem estatística, né? Que a gente usa o número médio aqui, né? Tá? Isso aqui é uma média, né? Tá? Então, se o número for alto, aí sim, né? Então, for, né? Sei lá, né? Da ordem do número de Avogadro ou mais, né? Tá? Aí sim a gente tá no... Aí não tem como a gente ver, né? Muita diferença, né? Ver os aspectos de partícula, né? Tá? Aí a gente vai ver, né, que realmente, né, intrinsecamente estatístico quando a gente, né, esse número médio de fótons aqui, né, tá sendo emitido, né, por um átomo, por exemplo, ele for pequeno, né, tá? Então, se a gente baixar a intensidade, né, tá, dessa luz, né, aí o que vai acontecer, né, é semelhante à teoria cinética dos gases, né, tá? Aí as flutuações começam a ser perceptíveis, né, tá? Porque daí aí a gente começa a calcular, né, a intensidade, né, tá? Como, né, esse número médio aí, né, em termos né, então aí a gente começa a falar, né, de probabilidade mesmo, né, então aí a probabilidade, né, então é um, né, vezes a probabilidade de um, né, tá, aí 2 vezes a probabilidade de 2, né, mais 3 vezes a probabilidade de 3, né, tá, mais, né, tá, aí somando essas contribuições, né, tá. E aí quando esse número é pequeno, né, tá, esse número aqui, aí, né, isso aqui começa a ficar mais provável, né? Tá? Então é um por vez ali, né? Que você tá vendo, né? Tá? É, e aí, né, então vai ter essa relação direta, né? Entre a probabilidade, né, de você detectar, probabilidade, né? Vai estar relacionado à intensidade, né? Tá?
da onda ali, que tá, né, que é diretamente, que é proporcional, né, tá, à amplitude ao quadrado, né, tá? E aí, né, essa relação é o que, acho que eu já falei para vocês, mas é o que vai originar a regra de Born, né, tá? Então, a probabilidade, né, probabilidade, ela né, então, probabilidade em função de x aqui, né, tá? Entre x e x mais delta x aqui, né? Então, a densidade de probabilidade, ela vai ser, né, igual à amplitude da função de onda ao quadrado aqui, né, tá? E aí, se você quiser, né, calcular a probabilidade aqui, né, você vai integrar, né, tá? De um ponto a outro, né? Então, isso aqui é a chamada regra de Born, né, tá? Mas assim, né, essa regra ela surgiu bem depois, assim, da equação de Schrödinger, né, tá? Então, tinha a equação de Schrödinger e tal, né, mas não tinha essa interpretação ainda, né, tá? Mas o Einstein já meio que já, né, já tinha dado, né, uma grande contribuição aqui, né, tá? Tinha dado o caminho das pedras aqui, né? Tá? Para ser descoberto isso. Né? Então o Max Born ganhou, né, o prêmio Nobel, né, por isso e outras contribuições, mas principalmente por isso. Né? Ah, e aí você tendo, né, uma regra, né, como calcular probabilidades, né, você vai ter uma regra como calcular valores médios, né, tá? E aí os valores médios vão ser o que a gente observa, assim, né, tá? No dia a dia, né? Porque, assim, no fundo, né, todas as quantidades físicas elas meio que são quantizadas, assim, né? Tá? Assim, tem uma situação em que elas são quantizadas, né? Tá? Então, se tiver alguma força, né, atuando nela, né, tá? Que deixa ela meio presa, assim, né? A partícula, ela vai ter quantização de energia, né? Tá? Mas da quantidade associada também, né? Tá? Então, e aí a gente, né, consegue, né, ver os valores médios, né, tá, que vão corresponder ao limite para o mundo clássico da gente, né, tá? Então, isso que eu estou falando é meio que o chamado princípio de correspondência, né, tá? Do Bohr, né, tá? Então, o Bohr ele vai frisar bem, né, que o mundo que a gente vive, né, ele é um mundo radicalmente diferente do mundo do regime quântico, né? Então, mas como a gente vive, né, nesse mundo macroscópico, né, no mundo clássico, né, tá? A gente precisa usar, né, para existir a comunicação, né, tá? A gente precisa usar, né, referências, né, a coisas clássicas, né, tá? Então a gente fala de trajetórias, né, tá? Fala de né, o momento de certa coisa, né, tá? A posição, né, posição e momento, né, tá? Mas isso meio que, né, não tem outro jeito, né, tá? Então a gente tem que usar, né, essa linguagem, né, tá? Então o princípio de correspondência vai dizer o seguinte, né? A gente tem que ver como que vai ficar isso que a gente está fazendo, né, na física quântica ali, como que vai, né, se manifestar, né, classicamente, né? E aí isso é um problema, né, ainda até hoje em dia, assim, né? Como fazer esse limite, né, para física clássica, né? Tá? Então, o limite clássico, né, das coisas, né? Tá? Então, geralmente, assim, né, o número lá de entes a gente faz, né, o limite termodinâmico, né? Isso fica muito grande, assim, né? Tá? Ah,
Mas a ideia é a gente, né, usar, usar, né, esses termos clássicos aí, né, tá? Quantidades clássicas, né, e quantizar elas, né, tá? Ver como elas vão ficar, né, no regime quântico, né, tá? Ok? Depois voltar, assim, né? A gente vê como que, né, como vai se manifestar classicamente essas novas previsões da física da física quântica, ok? Ahn, ok. E uma coisa, né, relacionada aqui vai ser o chamado, né, princípio de incerteza, né? Tá? Então, a versão quantitativa dele, né, tá, original ali, ele vai. O princípio em si é que vão ter quantidades que a gente não consegue, né, medir simultaneamente, né? Tá? Então, o exemplo clássico é posição e momento, né? Tá? E aí, com posição e momento, né, você determina uma trajetória, né? Tá? Então, o princípio de incerteza vai implicar que a gente não consegue, né? Tá? É, é, Então, o conceito de trajetória é uma coisa que é uma fantasia, no fundo, né? Tá? Faz sentido no nosso regime, né? No regime da física clássica, né? Porque ali os distúrbios são muito, né? São muito fracos, né? Tá? As medições que a gente faz, né? Tá? Então, a gente pode diminuir a incerteza arbitrariamente, né? Em princípio, né? Mas no mundo quântico, assim, né? No regime quântico, você o ato de medir, né, ele causa distúrbios, né? Tá? E isso limita, né, a precisão que você tem, né? Tá? Nas quantidades em certas quantidades, né? Aí tem quantidades que são, né, elas são conjugadas, né, ou complementares, a gente diz, né? Tá? Então, posição e momento, né? É como no experimento dupla fenda, né? Se você quiser descobrir, né, alguma propriedade de onda, né, tá? Dos seus elétrons, por exemplo, né, tá? No experimento dupla fenda. Então, se você quiser ver padrão de interferência, descobrir o comprimento de onda, né, tá? Deles, você vai, né, ter que abdicar, né, de descobrir por qual fenda cada elétron está passando, né? Tá? Porque o próprio ato, né, de medir por qual fenda, né, o elétron está passando, vai destruir, né, a propriedade de onda, né? Tá? Então aí você não vai conseguir, né, descobrir o comprimento de onda ou ver um padrão de interferência, né? Tá? Então você tem que escolher alguma, né? São coisas complementares, né? Tá? Então, ou você vê uma, né? Aí se você quiser descobrir essa outra propriedade, né? Também dual, né? Tá? Você vai ter você tem que fazer um outro experimento, assim, né? No fundo, né? Um outro arranjo experimental, né? Tá? E aí, quantitativamente, né? O que acontece, né? Então, aí o Schrödinger mostrou, né? De uma forma bem simples aqui, né? que, que o erro, né, tá? O erro na medição de posição, né, tá? Vezes o erro, né, na medição de momento, né, obedece a essa relação aqui, né? Tem que ser maior igual que h cortado sobre 2, ok? Assim, tem uma discussão meio grande assim na literatura, né, sobre, né, a interpretação aqui do princípio de certeza original, né, essa formulação original do Heisenberg, né? Tá? Um, Mas assim, né? Originalmente ele escreveu assim, né? X, né? Então, X vezes P da ordem, né? Tá? De H cortado ou de H, né? Tá? Então, e que casa bem, né? Com essas relações de De Broglie, né? Einstein aqui, né? Porque lambda, né? É meio que é uma medida de comprimento, né? Tá?
lambda vezes P aqui, né? Tá? Vai ser a constante H, né? Tá? Então, comprimentos, assim, vezes momentos, né? Tá? Eles são da ordem de H, né? Tá? Então, bem pequenininho, né? Tá? E aí, isso também meio que, né? Então, assim, né? O que acontece aqui, né? Como eles são inversamente proporcionais, né? Esse delta x e delta p aqui, né? Tá? Então, se você tem se você quer um erro zero, né? Por exemplo, né? Então, delta x igual a zero, né? Tá? Isso vai implicar, né, que o delta p, né, ele vai ser maior, vai ser, né, ele vai tender a infinito aqui, né? Tá? Então, quando o seu erro tende a zero, né, na medição de posição, isso implica que o erro, né, na medição de momento, ele estoura, assim, né? Ele vai infinito, né? E vice-versa, né? Então, quando você quer um erro muito pequeno, né, na medição de momento, né? Isso implica, né, que o delta x, né, vai infinito, né? Então, né, você não vai você tem que abdicar de certas coisas, né? Mas assim, situações intermediárias, né? Aí os dois aspectos estão ali, né? Tá? Então, medição, o erro de posição e momento, tal, né? Tá? Ahn, isso aqui é bem parecido com aquilo que a gente viu, né? De coerência, né? Tá? Então, comprimento de coerência, né? E frequência, o tempo de coerência, né? Tá? Ahn, e assim, a relação ainda é maior porque assim, né, para o que a gente chama de estados coerentes, né, da radiação, né, tá? Aí é igual, né, tá? Então isso aqui a gente diz a relação é saturada, né, para estados coerentes que a gente diz, né, tá? Ok. Isso aí, né, vem na verdade de de uma relação para ondas, né? Então isso aqui vale para tudo, né? Para partículas e ondas, mas assim, né? No estudo de ondas e sinais, assim, né? Então é um resultado assim padrão de análise de Fourier, né? Tá até lá na parte de coerência também, né? Tem a ver assim. O, as, as, as distâncias assim, né? Tá? Então comprimentos vezes delta, agora deixa eu lembrar, delta k, né? Tá? Vezes número de propagação de uma onda de sinal, né? Eles satisfazem uma relação assim, tem que ser maior ou igual a 1 sobre 4π. Né? Tá? Ok? E aí o que acontece, né? O delta x, né? Lembra lá da relação de De Broglie, né? P é igual a H sobre lambda, que é a mesma coisa que H cortado vezes K, né? Tá? Então, o delta aqui, né? Então, né, o K, ele é P, né? Sobre H cortado, né? Tá? Então, o delta aqui de... É bem... Nada muito, né? Tá, pessoal? Nada muito formal isso aqui. Tá? Então, jogando aqui, ó, o K, ele é P, né? Sobre H cortado, né? Tá? Esse delta aqui, ele é o desvio padrão, né? Que a gente disse, ok? Tá? Então, o desvio padrão lá na estatística, né? Na probabilidade, ele é a medida de erro, né? Tá? Então, você fez várias medições, né? Tá? Então, ele vai... É uma estimativa de erro, né? Tá? Acho que isso que vem do teorema central do limite, mas aí os seus erros têm que ser identicamente distribuídos, assim, né? Independentes e identicamente distribuídos, né? Você tem que ter erros I e D, né? Assim, né? Uma distribuição I e D, né? Tá? Mas bom, não vem ao caso isso aqui, né? Tá? Então isso aqui vai ser um maior que 1 sobre 4π, né? Tá? Então assim, né? Isso aqui é uma coisa de ondas, né? Tá? Agora eu vou, né, introduzir a relação aqui de De Broglie, né? Tá? De Broglie e Einstein, né? Tá? E isso vai valer para matéria também, né? Vai valer para onda e matéria, né? Tá? Então, ó, delta x vezes delta, né?
E é isso aqui, né? Ele pode sair, né? Do desvio padrão aqui. Então fica, né? 1 sobre H cortado, delta x vezes delta p, maior ou igual a... deixa eu ver se estou esquecendo alguma coisa aqui. Será que era o delta lambda? Agora não lembro. Peraí. Mas, bom, vamos continuar aqui, né? Tá? Porque vai ficar um valor a mais aqui, né? Hum, deixa eu só pensar aqui, pessoal. Peraí. Acho que era delta lambda, talvez. Peraí. Porque se fosse H aqui, aí já dava certo, né? Então, peraí, vamos ver o que que é. Isso aqui é H sobre 4π, né? Curioso aqui. Delta K. Bom, isso aqui tem que ser um 1 sobre 4π. Vamos ver, ó. O que que acontece se eu multiplicar, né? Tá por H, né? H dos dois lados, né? Sim. Agora vai dar certo, eu acho. Peraí. Então multiplica. Peraí. Vamos ver aqui. Aí multiplica por H dos dois lados, né? Então H sobre 2π, né? Então, vezes delta x vezes delta p vai ser maior ou igual a H sobre 4π, né? Tá? Tem alguma coisa a mais aqui, mas vamos continuar, né? Então, eu sempre que 2π vezes delta x delta p maior ou igual a H cortado sobre 2. Tem alguma coisa que eu... Deixa eu dar uma olhada no iceberg aqui, né? Então, iceberg aqui. Nosso principal. Vamos ver a derivação aqui. Tá certo. Delta x, delta k.
Ah, mas acho que esse é o número de onda, não é o. Vamos ver aqui, ó. Delta X, o delta K ele está chamando um sobre lambda, né? Então é um número de onda, não é o, né? Tá? Então é aquele, é um kappa lá que eu falei brevemente, né? Tá? É, porque o K ele é do 2π sobre lambda, né? Tá? É, então acho que essa relação aqui, né? Tá? Não é o número de, é o número de onda, né? Tá? Então delta x vezes delta um sobre lambda, e lembra que o P igual H sobre lambda, né? Tá? Então lambda é H sobre P. Né? E um sobre lambda, né? É igual P sobre H. Né? Tá? Então acho que aqui, né? Não é isso, né? Tá? Aí vai ficar o que, ó? Delta K, que é um sobre lambda, então é delta P sobre H, né? Tem que ser maior ou igual a um sobre 4π. Aí sim, né? Aí esse é um sobre H vai passar lá multiplicando, né? Tá? Então isso implica que delta X, delta P, né? Tem que ser maior ou igual a H sobre 4π, que é igual a H cortado sobre 2. Ok? Então, né, dessa propriedade aqui de ondas, né? Tá? Seguiu, né? Tá? Ou a relação de certeza, assim. Eu acho que essa foi a forma original, né? Que o Heisenberg demonstrou, tá? Aí tem uma outra também, né? Que é argumentos semelhantes aqui, né? Mas tem uma para tempo e energia, né? Tá? Então delta é a mesma coisa aqui, né? É cortado sobre 2, né? Tá? E aí isso aí sai da... Vou pensar aqui, pessoal. Delta... O E, né? Ele é H, né? Vezes a frequência, né? Então sai da relação de frequência e tempo, né? Tá? Tem que ser maior ou igual, acho que é um sobre 4π também. Né? Então isso implica que a frequência é E sobre H, né? Tá? Então, ó, delta E sobre H, delta T maior ou igual a 1 sobre 4π, né? Tá? Aí daí segue isso aqui porque é só passar o H multiplicando, né? Tá? Então, né, essa é uma segunda, né, relação entre... Né, relação de certeza, né? Então, se você for muito preciso na medição de energia, né, tá? A sua medição dos tempos aí vai estar bem precisa, né? E vice-versa. Se você for muito preciso, né, em medição de tempo, a sua, a sua precisão em energia vai estar bem, né, bem defasada aí, né? Tá? Mas assim, né, as escalas típicas, né, o que dá para fazer é o seguinte, né? Então, x vezes p, né? Então vai ser da ordem de h, né? E a mesma coisa que energia, né? Energia típica que você está trabalhando e tempo, né? Você dá ordem de h também, né? Tá? E aí por isso, né, que para uma bola, por exemplo, de, de futebol lá, né, de 1 quilo a 10 metros por segundo, né, você não vai observar, né, tá? Porque na nossa escala, né, o H, esse H aqui ele é da ordem, né, é da ordem de 10 a menos 34, né, tá? Esse número é muito pequeno, assim, né, tá? Para nossa escala, né, tá? No regime da física clássica, né? E aí isso aí é praticamente, né, zero, assim, né, tá? Pra gente, né? Tá? Então, no mundo macroscópico, né? Tá? Então é isso aqui, né? Aí não tem problema, né? Delta x vezes delta p é igual a zero, né? Aí não tem. Porque, em princípio, né, macroscopicamente, assim, isso aqui você pode diminuir, né? Tá? Tanto quanto você queira, né? Isso aqui também, né? Tá? Então é condizente, né, com o que a gente observa, basicamente. Né? E isso aqui também. Né? Tá? Ok?
Ahn, e aí tem mais variáveis assim, né? Que são, que a gente diz conjugadas, né? Ou complementares, né? Elas têm as componentes do momento angular, por exemplo, né? Tá? Então, se você tem precisão em um componente, né? De momento de spin, né? Por exemplo, tá? É, você vai ter que largar a mão da precisão nas outras componentes, né? Tá? Então, as outras componentes, elas acontecem meio que aleatoriamente, assim, né? Tá? É, e isso aí que o Bohr vai, né? Ele vai... Isso aqui, né? É o princípio de incerteza, né? Tá? Ou relações de incerteza, né? Que a gente diz. Hum, isso que o Bohr vai chamar, né, de princípio de ele vai chamar de quantidades complementares, né, o princípio de complementaridade, né, tá? Então, assim, se você quiser ter, se você faz um experimento, né, tá? No caso ideal, assim, né, tudo funcionando ali, né, perfeito, né, sem erros sistemáticos, né, sem, tá tudo, né, no mais perfeito possível, assim, né, tá? Se você quer ter, né, se você projeta um experimento, né, tá? Que te dá uma precisão muito alta né, da posição de um objeto, né, tá? Você não vai ter né, esse experimento não vai destruir meio que, né, a precisão, né, em momento, né, tá? Então, lá no... hum, então, digamos, né, se você quiser descobrir você faz um experimento, né, que mede muito bem, né, o momento, né, com precisão muito alta, assim, né? Tá? Esse experimento ele vai implicar o próprio processo de você, né, fazer isso vai implicar, né, que você né, não observa essa propriedade, essa outra propriedade, né, que é a posição, né? Tá? E aí aí a posição que você vai medir ela vai ser meio aleatória, assim, né? Tá? Então os valores de posição que você vai ter eles vão ser meio, né, ser meio acaso, assim, né? Tá? Então aí você vai ter um erro muito alto, né? Uma dispersão muito alta, né? Dos seus dados, né? Então, é, então nesse sentido, né? Tá? E aí a mesma coisa para energia e tempo, né? Tá? Então, acho que lá no experimento dupla fenda a gente vê uma coisa assim, né? Tá? Então, se você esperar, né, um tempo muito... É mais nesse sentido aqui, né? Tá? Você espera tempo muito curto, né? Tá? É, você ainda não tem um padrão, né? Tá? De interferência, né? Tá? Ou seja, né? A intensidade não está claro, né? Não tem nem a noção de intensidade ali, né? Tá? Porque você está esperando um tempo muito curto, né? Tá? Ou seja, você está muito preciso aqui, né? No tempo, né? Tá? Então você quer, né? Nesse microsegundo, né? Tá passando esse fóton, né? Tá? Então, então você não vai ter, né, noção ali de intensidade, energia, né? Tá? Nem vai formar o padrão de intensidade, né? Intensidade, né? Porque os átomos vão, né? Os elétrons vão vir aleatoriamente, né? Tá? Aí se você, né, deixar um tempo grande ali, né? Tá? Um tempo grande, né? Aí se você passar aqui dividindo, esse valor aqui vai ser alto, né? Aí aí você tem um padrão, né? Tá? De, da intensidade ali, né? E das franjas, né? Tá? Então é mais ou menos nesse sentido, tá? Pessoal? E aí vocês vão ver essas coisas, né? Vocês vão ver como originalmente, né? Na atividade, né? Vocês forem fazer, né? Cada grupo fizer. Né? Como originalmente, né? Cada, cada pioneiro ali da física quântica lidou, né? Tá? Com né? A dualidade de onda-partícula, essas propriedades, né? Tá? Duais, né? Da radiação eletromagnética, de qualquer, né? Qualquer
qualquer ente físico, assim, né? Tá? Ok, pessoal? Então eu vou parar aqui. Mas aí a próxima aula aí eu acho que volto os slides, né? Mais apropriado, assim. É, aí eu vou, né, introduzir a equação de Schrödinger, né? Tá? E como a gente vai trabalhar, né? Então, no fundo, vai ser, né? Você tem como, né, ver a interação que é, né? Aí vai aparecer, vai ser aquele termo de potencial, né? Aí você coloca na equação de Schrödinger, né? Resolve, né? As funções de onda, né? Que são as soluções, vão ser, né? Vão ser os estados, né? Os estados possíveis do sistema, né? Tá? Os estados de energia, né? Possíveis, né? Do sistema, né? Tá? Aí as energias que aparecerem, né? Tá? Que vai estar lá, né? Na equação de Schrödinger, elas vão ser as energias permitidas, né? Tá? E aí os estados, vai ter um estado correspondente a cada energia, assim, né? Tá? Mas assim, em geral, você pode ter um estado que está numa superposição, né? Tá? Aí a gente vai analisar, né? Cada situação, ok? Mas meio que tudo vai sair da equação de Schrödinger, né? Tá? Então, a próxima aula a gente vai montar ela, né? Ah, assim, você não demonstra, né, a equação de Schrödinger, né? Tá? Assim como você não demonstra a segunda lei de Newton, né? Tá? Elas estão aí, né? Porque a maior demonstração são os experimentos, né? Tá? Então, bater com os dados, né? Tá? Então, com, com que a natureza, né? Com que a natureza, é, como ela se comporta, né? Tá? Então, não teve nenhuma violação, assim, né? Da equação de Schrödinger ou segunda lei de Newton, por exemplo, né? Tá? Então, isso é a justificativa maior, né? Mas, assim, tem uns jeitos heurísticos, né? De explicar, né? Mas, assim, o Schrödinger originalmente fez diversos papers, né? Tá? Diversos artigos, né? Meio que derivando, né? De primeiros princípios, né? A equação, né, de onda dele. Né? Tá? E até hoje tem artigos também fazendo isso, né? Tá? Ok, então até a próxima aula. Eu sugiro que vocês leiam esse capítulo aí do Iceberg, tá? Ele é longo, assim, né? Todos os capítulos dele são longos, né? Mas é bem detalhado, assim, né? Dá para entender bem, né? Tá? E tudo que você absorver ali, acho que é interessante, né? Tá? Principalmente para quem trabalha, né? Com laboratório, assim, né? Tá? Que tem uma perspectiva de laboratório muito boa, né? Mas também teórica também é muito boa, né? O exército bom também, não tá ruim, né? Aí uma primeira leitura, o Halley, né? Só para não ser muito complexo assim, né? Tá? Mas o Halley não explica muito, né? As coisas, né? Tá? De onde vem, né? Tá? Ele vai, ele vai te dar o mínimo para você conseguir resolver os exercícios dele, né? Tá? Mas eu acho que é muito superficial, assim, né? Tá? Então, ok, pessoal. Até a próxima aula e valeu aí. Bons estudos.